Olá, bom dia, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Alimento Espiritual do Dia. Hoje, para quem não me conhece, meu nome é Shine e aqui eu venho quase todos os dias oferecer ou compartilhar aquilo ao qual o Criador me alimenta espiritualmente, e aqui eu compartilho, divido com quem tem interesse de aprender um pouco sobre a Palavra do Senhor e ter um discernimento melhor do que o Senhor nos ensina. Hoje o nosso alimento, o Criador me alimenta, e aqui eu divido com vocês uma palavra do livro de Levíticos, livro ao qual faz parte da Torá, onde se encontra a maior parte das leis que o Criador colocou e o próprio Messias não aboliu, para lembrar, porque ele mesmo falou, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Messias que fala. Eu vim, mas eu não vim, mas que a lei seja cumprida, e cumprida plenamente. E uma dessas leis, na verdade, onde a gente vai ler agora, ela se encontra no capítulo 8. Desculpa, Levítico 10, versículo 3. Levíticos 10, versículo 3. Aqui o Criador nos apresenta de maneira bem clara de como devemos nos portar diante dele. Vamos lá que fica melhor o nosso entendimento. Levíticos 10, versículo 3. Eu vou ler o 2, que fica para dar melhor entendimento para todos nós. Então, da presença de Deus saiu um fogo que devorou, e eles morreram na presença de Deus. Foi quando Moisés disse a Arão: é isso que Deus queria dizer quando falou: eu mostrarei minha santidade em meus ministros e minha glória diante do meu povo. Arão ficou calado, e Arão ficou calado. Nessa passagem, o Criador está nos mostrando. Isso aqui aconteceu o seguinte, para mostrar a vocês qual foi o contexto. Arão, ele foi escolhido para ser sacerdote diante do Criador. E os filhos de Arão também. Nesse caso, nesse episódio especial, os filhos de Arão, 2 filhos de Arão, foram oferecer incensos ao Pai Celestial no templo. E quando eles foram oferecer esses incensos, eles não fizeram da maneira correta. Porque o Criador, por mais que ele seja Pai, por mais que preguem esse paizinho, como eu já falei outras vezes aqui, pensam que o Pai Celestial é o pai da Peppa Pig, é o pai bobinho. Ele não é o pai bobinho. Lamento informar, sabe, para quem ainda não conhece o Pai Celestial, Yahuwah, ele não é o pai da Peppa Pig, ele não é o pai Pig, ele não é o pai bobinho, ele é um pai justo, ele tem normas, ele é o supremo. Então existem maneiras de como chegar a ele. Ele não é qualquer um. É meu pai, eu estou salvo porque eu vou chegar a ele de qualquer jeito. Não, não é desse jeito. Tanto é que foi necessário ele dar o próprio filho dele para vir aqui ao mundo, para poder ter contato conosco, porque ninguém chega ao Pai senão por Cristo. Certo? Ele não é o pai da Peppa Pig, Criador do céu e da terra, não é o pai bobinho. E esse caso, nesse episódio especial, os filhos de Arão, que também eram sacerdotes eles já eram sacerdotes, eles não eram crianças, eram homens que faziam já as atividades de sacerdócio. Porém, nesse momento, os dois, ao oferecer um incenso ao Pai, ao Todo-Poderoso, eles não fizeram da maneira ao qual o Criador especificou. Olha só como são as coisas. Eles não fizeram de acordo com o que o Pai tinha especificado. E no livro de Levíticos, no final de Êxodo, no começo de Levítico, ele ensina muito bem como devemos proceder. O Pai, ele é muito interessante. Por favor, é interessante, leiam a Bíblia. Não se contenham ao ouvir pregação de YouTube, pregação de Instagram, de algumas pessoas que não sabem o que nem que é Bíblia, na verdade. Eles falam apenas o que é gostoso aos ouvidos das pessoas. O Pai Celestial, ele é rígido, ele é justo, ele não é o pai bobinho, repito.
existem normas. Ah, mas Jesus veio para abolir isso. Não, ele próprio Jesus não aboliu isso. O próprio Jesus Cristo, ele não veio para abolir, ele veio para que seja cumprido. Agora existem coisas que se perderam. Nós não sabemos como fazer e proceder da maneira correta. Certo? Vamos pagar pelas nossas culpas. Vamos pagar. Até pelos pecados que nós fazemos sem ter consciência. Vamos pagar por eles, sim. Mas agora vamos nos valer pedindo sempre a misericórdia do nosso Senhor, do nosso Salvador, para que possa Ele ser a oferenda, a fiança de nossas culpas, por causa da nossa ignorância, do nosso tempo de ignorância. O que é que ele fala aqui? O que é que ele está dizendo para mim aqui? Eu compartilho com vocês. Ele está mostrando que devemos ter procedimentos para tudo, em especial ao chegar ao Pai, temos que ter procedimentos específicos de como chegar ao nosso Pai Celeste, certo? Não é de qualquer jeito, eu estou no meu quarto deitado, vou rezar aqui, estou cansado, e o Pai vai entender. Cara, uma vez perdida talvez, e até que entenda que Ele é Pai. Mas será que tu faz isso diante, vamos supor que tu fosse na frente de um juiz de direito, ou enfrenta um governador do estado, ou do presidente, do prefeito, uma audiência pública com o vereador da tua cidade, tu ia ficar deitado, sentado de qualquer jeito, conversando com esse cara? Na associação de bairro ou de condomínio, tu ia ficar de qualquer jeito para pedir algo àquelas pessoas que estão ali? Não, né? Ao teu chefe, tu tem que se portar de uma maneira correta. A mesma coisa, o Criador está dizendo aqui. Existem procedimentos, existe como. E quando ele fala que ele lançou um fogo que devorou e eles morreram na presença de Arão, para que todos soubessem, eu mostrarei a minha santidade em meus ministros e a minha glória diante de todo o meu povo. E olha o que aconteceu com Arão. E Arão ficou calado. Arão ficou calado. Os filhos dele foram pulverizados, vamos dizer assim. Os filhos de Arão foram destruídos. E ele ficou calado diante do Criador. Ele não ficou blasfemando, ele ficou com raiva do Criador. Ele ficou calado, sabe por quê? Obediência. Por causa de um incenso. Por causa de um incenso que foi aceso de maneira incorreta. Imagina, por causa da purificação. Imagina chegar diante do Criador falando com o Pai Celestial, dizendo: ah, Pai, Tu é muito bom, eu quero isso, aquilo, outro, estou precisando disso, aquilo, outro, Tu é Pai, Tu me entende. Ele entende, mas precisamos de purificação. Hoje, ao meu entender, fazer esses rituais foram substituídos, não abolidos, pelo ritual do sacrifício perfeito, que é o próprio Messias, certo? Porém, nós não podemos chegar de qualquer maneira. Tanto é que o próprio Messias, quando ele se deu em corpo e sangue, ele se purificou e purificou os seus discípulos, lavando os seus pés, orando, dando graças, partindo o pão e o vinho e dando graças. Mas ele orou, ele se purificou também, purificou os seus discípulos. Então não é de qualquer jeito. Quer alcançar graça? Se purifica diante do Pai através de um jejum, através da boca fechada, cerra os dentes e se põe em prontidão para o Criador, para que quando você queimar a sua própria gordura, e vai lembrar que naquele tempo eles queimavam a gordura para que a gordura subisse como um incenso ao Pai Celestial. Quando nós fazemos jejum, vou só explicar o que é jejum e como ele serve. O jejum, quando nós passamos mais do que 12 horas sem se alimentar, só a base de água, o nosso corpo começa a consumir a nossa própria reserva de gordura. Ele elimina todo o açúcar que já está dentro do nosso corpo e começa a queimar a gordura. No ritual de purificação, de penitência que o Criador fala, que o povo fazia, eles queimavam a gordura para o Criador, a gordura visceral também dos animais.
E nós queimamos a nossa gordura visceral quando estamos em jejum. Ah, não sabia, né? Claro, a igreja não ensina isso. Igreja nenhuma, nem pastor ensina isso, infelizmente. Porque é chato. É chato falar a verdade. É melhor falar, ó, Jesus é bonzinho, vamos pra cá, Deus é bom, Deus é fiel, louvar a musiquinha do momento. E o povo fica aí, ó, cada vez mais, se acabando. Vamos louvar o Criador, Deus é Pai, a gente acredita em Jesus Cristo, vamos pro céu. Parabéns. Parabéns para todo mundo. Não esquece de falar isso. O livro de Levíticos ainda não está abolido. Levíticos não foi abolido. Bom, ele matou o Criador, destruiu 2 homens, sacerdotes, por causa de um incenso que foi aceso da maneira errada. Porque não foi purificado. Porque tudo aquilo que tem que ser apresentado ao Pai tem que ser purificado. Por isso que Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Certo? Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque nós somos vermes. O próprio Jesus disse, fala, vocês são vermes. Então, que possamos nos valer dessa ferramenta chamada Jesus Cristo, dessa ponte de ligação chamada Jesus Cristo. Ou, até melhor, que o próprio Jesus também disse, tem um Espírito Santo que possa conduzir vocês. Chamem, clamem o Espírito Santo. Quando se clama o Espírito Santo, não é na frente dos outros, chorando, certo? Ou mostrando as suas fraquezas diante dos outros. Mostre suas fraquezas diante de Deus. Dentro do seu quarto, você é um cordeiro. Da porta para fora, você é um leão. Tem que ser. Da porta para dentro, quando o próprio Messias fala, quando quiser orar e conversar com o Pai que está no oculto, vai para o teu quarto, fecha a porta e conversa com aquele que está no oculto. Não é na frente de uma telinha aqui, ó. Eu adoro Deus. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Os fariseus também faziam isso. Ficavam lá no templo, batendo no peito, se achando o coitado, para que todos vissem que ele era um santo. Isso é hipocrisia. Para quem faz isso, desculpa, viu? Está errado. Desculpa lembrar, está errado. Está errado. Reflita o que você está fazendo. Reflete. Vai olhar, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai se conectar realmente com o Pai. Serve para mim. Serve isso também para mim. Acha então é muito duro. O reino será governado para aqueles que se mantiveram firmes com a couraça da fé. Couraça não é uma roupinha de linho, não, ou de seda que qualquer galinho arranha e puxa um fio, não. É couraça. Temos que ter couro grosso mesmo. Porém, o coração aquebrantado para aquele lado do céu. Não ter o coração endurecido, mas saber que tratar com ele com seriedade não é brincadeira. Nosso Pai Celestial, ele não é o Peppa Pig, o Papai Pig, não. Ele não é o papai bobinho, não. Ele é o Pai. Ele é um Deus todo-poderoso que merece todo o respeito, toda a honra e toda a glória. Sabe o que acontece conosco, brasileiros? Porque nós não tivemos mais a cultura de se dirigir a uma grande autoridade. E quando nós nos dirigimos a uma autoridade, no caso, a autoridade constituída, nós fazemos isso por babação, por tendências políticas e idolatramos os seres humanos. Nós não temos a compreensão de como tratar um rei, reverenciá-lo de verdade. Reverenciamos homens, reverenciamos seres, reverenciamos pastores, padres, coaches, e ficamos nervosos na frente desse povo.
Ai, olha só, fulano, tira uma foto. Ele tem muitos seguidores no seu Instagram. Oh, tira uma foto comigo. Tô nervosinho contigo aqui. Tô nervosinha. Aí não fica nervosinho nem nervosinha na presença de Deus. Querendo passar a fazer isso de verdade. Se purificar para fazer a coisa correta. Não, prefere escutar, ladainha de muitos pastores, muitos padres, muitos coaches que não mostram a lei, pelo contrário, mostram a graça. Ah, viemos só pela graça. Beleza. Você esses estão querendo ser maiores do que o próprio Messias, porque o Messias disse lá, está com todas as letras. Eu não vim para que a lei fosse abolida, mas que ela seja cumprida plenamente. Que nenhuma vírgula, ou melhor, na tradução diz, nenhum tio seja modificado. Mas eu estou aqui chorando. Estou em louvor. Ah, merda. Quer chorar? Chora no teu quarto, porra. Se humilhar diante do Criador. Só tu e ele. Pois é isso. Já vamos 16 minutos já. Levítico capítulo 10, versículo 2 e 3. Até a próxima. Tenham todos um excelente dia. Uma excelente semana. Na presença real do Criador. Que possamos também nos manter presentes na vida dele. Da maneira correta. Da maneira correta. Não para agradar os homens desse mundo. Estão cagando e andando. Esses homenzinhos, principalmente esses homenzinhos que seguem o Red Pill, sei lá, aquela merda lá. E seguem, querem agora ser o Sêneca, né? Ah, meu pai eterno. É umas filosofias que querem resgatar e modelar até para as coisas atuais. O estoicismo, né? O estoicismo atual. Não sabem nem o que é uma maneira que ser estoico. Acham que o que é o estoicismo é uma coisa... Vão ler o que é estoicismo de verdade. Aí não vai ter o estoicismo moderno. É a mesma coisa que ele fazer o Jesus Cristo moderno. Parabéns para vocês que fazem isso. Até a próxima, se assim o Criador permitir.